Olá, Rafael. Sou inscrito em seu canal. Eu curto todo o seu conteúdo que o seu canal apresenta. O meu nome é Brenário, tenho 29 anos de idade e o que relatarei a você foi uma experiência ocorrida com a minha falecida avó. E para ser mais seguro, eu não colocarei os nomes reais dos envolvidos aqui, por privacidade e proteção. Então, essa é a experiência vivida por ela quando ela tinha 23 anos de idade, na época deste ocorrido. Eu escreverei aqui como se fosse ela contando essa experiência. Em abril de 1955, eu tinha 23 anos de idade quando tudo começou. Eu tinha amigos maravilhosos que infelizmente os perdi naquele dia. Certa vez, estávamos andando de carro, eu e mais 5 amigos, e eram eles 3 garotas e 2 garotos. Quando de repente, avistamos um homem parado, acenando, pedindo carona. Nós paramos e perguntamos aonde aquele homem queria ir. E foi quando fomos surpreendidos por aquele homem que segurava um machado nas mãos. E na verdade, ele apresentava sinais de loucura. Ele estava soltando gargalhadas bem altas e começou a dar machadadas no carro, como se estivesse tentando abrir e nos pegar. Nós, 6 ali, começamos a gritar desesperados e aquele homem dava fortes machadadas no carro e nós ali passando um maior sufoco. Nós abrimos a porta do carro e começamos a correr dali, entrando dentro da mata. E aquele homem começou a nos perseguir com aquele machado nas mãos e dando fortes gargalhadas. Nós ficamos correndo e correndo por dentro da mata, até que em um certo momento perdemos aquele sujeito de vista e passamos a caminhar e caminhar por dentro daquele mato. E em um certo momento nós paramos em um certo ponto da mata. E foi quando, de repente, um dos meus amigos, que se chamava Oscar e tinha 25 anos de idade, ele foi atingido com uma machadada na cabeça por aquele homem louco. Nós começamos a gritar desesperados ali, e o nosso amigo Oscar, infelizmente, veio a falecer. E depois de ter matado o Oscar, aquele homem também foi em direção ao nosso amigo Gael, que tinha 24 anos de idade, e também o atingiu com uma machadada nas costas. A cena era chocante e nós, apavoradas, e como agora só havia restado nós 4 garotas, sendo nós, eu, a Danica, de 23 anos, a Megan, de 21 anos, e a Sabrine, de 22 anos. Nós começamos a correr dali o mais depressa possível, deixando para trás os nossos 2 amigos, que infelizmente já estavam mortos. Nós 4 chegamos em uma casa no meio da mata e já entramos com tudo lá dentro. E ao entrar, nós nos deparamos com uma senhora de idade que se apresentou como Dona Teresa. Ela nos recebeu ali e nos assegurou que estava tudo bem. E foi quando, de repente, em um certo momento, ela retirou do seu bolso um canivete e atingiu a minha amiga Megan bem em cima do peito, do lado em que fica o coração. Nós começamos a gritar desesperadas e quando Megan já estava morta, aquela velha foi em direção a Sabrine e a atingiu com um golpe de canivete bem no meio da sua garganta. Nós, que havia restado apenas eu e a Danica, começamos a gritar e saímos dali correndo, e corremos o mais depressa possível por dentro daquele mato. Até que de repente, a Danica acabou caindo em uma armadilha e acabou ficando pendurada por uma corda amarrada em seus pés, de ponta cabeça e girando. Então, ela começou a pedir a minha ajuda. E logo chegou até nós aquele homem da estrada com aquele machado nas mãos. Ele estava todo ensanguentado. Ele foi em direção a Danica
e usando aquele machado, ele a degolou. Eu vi em minha frente aquela cena aterrorizante e aquele homem arrancou a cabeça de Danica e jogou em minha direção. E eu, ao ver a cabeça dela bem na minha frente, eu comecei a gritar apavorada. O corpo dela ficou se mexendo, pendurado naquela armadilha e derramando muito sangue no chão até que parou. Aquele homem me agarrou e saiu segurando os meus braços, me levando dali. Ele me levou direto para aquela casa em que eu já havia estado antes, e aquele homem me amarrou em uma cadeira e me deixou ali. Eu descobri que a realidade é que aquele homem que se apresentou com o nome de Peçunha e aquela velha eram assassinos e que todos que passavam por ali naquela região eram assassinados por eles. Eles só poderiam ser doentes mentais. Então eu passei o resto daquele dia e a noite inteira presa naquela cadeira. Eles me davam água e comida, mas no caso de eu querer fazer as minhas necessidades, infelizmente eu não tinha liberdade. Até que no início da manhã eu consegui me soltar e com muito cuidado eu saí e comecei a correr dali. Mas fui percebida por aquele homem que logo começou a me perseguir. Eu corria desesperada no meio daquele mato e aquele homem atrás de mim me perseguindo. Até que eu tropecei e caí no chão e aquele homem me alcançou, me pegou e me levou de volta para aquela cabana. Passei um bom tempo sendo torturada e agredida por aquele homem e aquela velha. Até que no dia seguinte, eu consegui enganar aquela velha dizendo que eu estava passando mal. Acabei conseguindo novamente me soltar, agarrei aquela velha e a prendi naquele mesmo lugar que eu estava. Após isso, eu comecei a sair dali correndo, mas logo eu fui percebida novamente por aquele homem e novamente eu passei a ser perseguida dentro daquele mato por ele. Até que em um certo momento eu tropecei e aquele homem me pegou, porém eu consegui me soltar dele. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei e caí no chão. Ele ia me pegando novamente, mas não conseguiu, pois eu havia lhe dado um chute. E quando eu ia saindo para correr, eu tropecei novamente e caí no chão, mas consegui me levantar e correr novamente. Mas em uma distância quase bem próxima, e não muito distante de onde eu havia acabado de tropeçar e ter me levantado. Porém, pelo fato de ser homem, ele corria muito mais rápido do que eu. Ele me alcançou, me agarrou e saiu me arrastando dali. E novamente eu voltei para aquele lugar. Foi um pesadelo eu ter passado o resto daquele dia e a noite inteira naquela cabana, pois aqueles dois me torturavam bastante, me agrediram e fizeram outras coisas horríveis que me traumatizaram. Até que no nascer do dia, eu, mesmo estando um pouco fraca, consegui me libertar e sair dali. Corri muito, até que finalmente consegui chegar na estrada. De tão cansada, eu estava apenas caminhando e caminhando. Consegui pegar carona em um caminhão que passava ali pela estrada. Fui socorrida e levada para um hospital. A polícia foi acionada, porém, quando eles chegaram na mata e foram até a cabana onde eu havia descrevido o lugar, eles não encontraram ninguém ali. Encontraram apenas os restos mortais dos meus amigos, que estavam faltando outras partes. E essas partes faltantes foram consumidas por aquele casal de maníacos que eram canibais. Bem, eu não sei se eram casais, mas parecia ser a mãe e o próprio filho. Eles fugiram do local e nunca foram encontrados. A minha avó carregou esse trauma até no dia da sua morte. Boa noite.